boa tarde. Meu nome é Isis Barra Costa, eu sou professora de Estudos Brasileiros Literários e Culturais Contemporâneos na Ohio State University em Columbus, e é daqui que eu estou gravando essa breve videoconferência de uma sala de aula da OSU. Obrigada ao comitê organizador e aos diretores, a Luciana e Denis Renault, pelo convite. Parabéns pela iniciativa de realização do primeiro Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies, com o tema Desafios para as Narrativas Imagéticas. Eu começo essa videoconferência com uma brevíssima retrospectiva do trabalho que eu tenho apresentado em vários congressos nos últimos anos, em parceria com colegas antropólogos da UERJ, principalmente a professora Ana Paula Alves Ribeiro, que está agora na consultoria e coordenadoria acadêmica do Centro Afro-Carioca de Cinema. Eu faço aqui um curto recorte dos últimos painéis que Ana Paula e eu organizamos, enfocados em interpretações e representações sociais no Brasil, construções sociais afro-brasileiras, diálogos entre cinema, artes plásticas e educação, além de arte, memórias, ativismos e novas perspectivas sobre construções sociais afro-brasileiras. Na conferência da LASA, Latin American Studies Association, de Lima, em 2017, eu apresentei sobre intersecções estéticas e políticas na arte visual e performática que tem sido produzida por artistas da nova geração. Eu contextualizei tal produção no histórico de arte e ativismo, destacando as esteiras abertas pela Frente Negra brasileira, pela imprensa negra paulista, aqui o referencial do Menelik, o jornal criado em 1915, e a revista digital criada a partir de 2007. Outra conexão outro desdobramento vem do filme de Zósimo Bubu, Alma no Olho, que nos anos 70 questionava o lugar do corpo do homem negro, dialogando implicitamente com o poema em prosa de Cruz e Souza, O Emparedado, e dialogando explicitamente com o compositor John Coltrane e o Pantera Negra Eldridge Cleaver. Com maior destaque na minha apresentação de então a série A Seita, do artista Moisés Patrício, eu analisei, entre outros, o lugar ocupado pelos corpos dos artistas em suas obras. E eu dou aqui faço um rápido panorama de quem são alguns desses artistas, né? Começando com Ayrson Heráclito e a série Bori Performance Art, Paulo Nazaré, o Andarilho das Artes, em Banana Market e A Árvore do Esquecimento, Michele Mattiuzzi em Merci Beaucoup, Blanco, Renata Felinto em White Face and Blonde Hair, Priscila Rezende em Bombril e Barganha, e Peter de Brito em From Gaston to the World. A trajetória dos artistas da nova geração tem acompanhado o processo de legitimação de demandas históricas de movimentos negros. As obras revelam desdobramentos que vão da presença e enfrentamento de segregação étnico-espacial à compartilhação em rede e à abordagem da presença do corpo negro em territórios contestados. Em 2018, na LASA, a conferência da LASA em Barcelona,
A minha apresentação contemplou, em primeira instância, outro terreno da geografia racial, aquele da branquitude. A partir de polêmicas virtuais entrecruzadas e campanhas de hashtag, eu destaquei, por um lado e com maior foco, o contra-ataque do que temos percebido como a branquitude ressentida. Seus conceitos operacionais, suas limitações enquanto produtoras de conteúdo imagético e seu acolhimento pela grande mídia. Por outro lado, eu contextualizei tal produção com autorrepresentações que apontam para outras convergências identitárias e ressignificações afirmativas. Nesse universo, eu chamei atenção para a geração tombamento e o uso das redes sociais para retomar pautas que surgiram no início dos anos 80 com o MNU, como o Reaja ou Será Morto, que hoje tem impulsionado o desenvolvimento de outras ações como Libertem Rafael Braga e, mais recentemente, Marielle Presente. Como já estudado, as redes sociais são o lugar da aparição, da visibilidade que concede reconhecimento no que Rose Rocha tratou por cidadania visual. A configuração do corpo digital público, ora reproduz, ora reescreve a ordem social de histórias de exclusão ou pertencimento, ora reafirma a ordem social excludente, ora cria espaços e lugares reais para grupos que lutam por plena cidadania. Roseli Maia coloca que para se construir um movimento social não basta ter uma causa justa. É preciso criar e desenvolver ideias, símbolos e palavras-chave que possam ser comunicados, que sejam significativos e reverberem. É preciso agências concretas que transformem as ideias em enquadramentos, isso é, marcos referenciais significativos. Nesta videoconferência, eu pontuo elementos para uma reflexão do processo criativo que sustenta o afroartivismo, ou seja, a arte contemporânea imbuída do referencial cosmológico e político afrodescendente. Eu, como brasileira morando fora do Brasil, recebo com frequência o clássico: você não mora aqui, então não sabe do que está falando. Comentário costumeiro do centro e direita e da tal branquitude ressentida. Neste ano de 2018, na minha última visita a São Paulo, eu vi que não, que realmente não sabia exatamente do que tenho falado. Eu que cresci em São Paulo, pela primeira vez na vida, tive a experiência de andar por museus, de ver nas paredes obras de artistas negros, muitos nascidos nos anos 80 ou até depois, e ao meu lado um grande público negro, em sua maioria jovem. A produção artística que eu venho estudando, e eu não sabia, na verdade, em que medida, dialoga com jovens negros de forma muito mais potente do que eu havia imaginado. Foi como perguntar de novo a direção do caminho para ter certeza que sim, que sem saber sabendo, eu estava exatamente onde gostaria de estar. Como eu já analisei em outros trabalhos, o papel antes ocupado pela literatura é hoje, em grande parte, ocupado pelas artes visuais. E cabe aqui pensar, entre muitos outros, na potência da imagem na diáspora Wi-Fi. Para falar sobre os processos criativos de referenciais negros, eu trago hoje o evento idealizado e curado por Diana Lima, o Afro Transcendence. Diana Lima é fundadora da plataforma de pesquisa no Brasil e realizou com Rosana Lima o programa do Itaú Cultural Diálogos Ausentes, um ciclo de encontros que discutiu a presença dos negros em diferentes áreas de expressão. Esse programa, Os Diálogos Ausentes, surgiu em reação aos protestos que ocorreram nas redes sociais em maio de 2015,
devido ao uso do blackface pela Companhia Paulista Os Fofos Encenam, na peça A Mulher do Trem, que estava inserida na programação do Itaú Cultural. Então, foi uma tentativa do Itaú Cultural de se retratar, não? Num vídeo performance, A Cura, criado para a abertura dos Diálogos Ausentes, Lima questiona o papel de curador e pergunta: quem cura, cura o quê? E define curadoria como um processo de cura aos traumas coloniais. No vídeo a seguir, ela explica esse evento, o Afrotranscendence. O Afrotranscendência, Afro-T, ele surgiu como um programa de imersão em processos criativos com foco na promoção da cultura afro-brasileira. Fruto da inquietação de criar um projeto que dialogasse com tantas frentes, veio mesmo da tentativa de reunir pessoas e pensar como que essa ancestralidade ela poderia se conectar com essas práticas contemporâneas e essas discussões contemporâneas que a gente vem atravessando durante os últimos tempos. A edição de 2015, que foi a primeira edição, anunciava: a nossa capacidade de sonhar está completamente ligada à nossa capacidade de imaginar. O texto da curadoria do mesmo ano, 2015, indaga: o que se delineia através do encontro de um povo que tem como legado a separação? E aponta: em rede conectamos os fios. A segunda edição do projeto, em 2016, anunciava: mergulho em ti, corpo arquivo, e faço de tuas memórias caminhos da minha nova criação. E fazendo referência às afrografias da memória, conceito de Leda Maria Martins, o texto da curadoria se refere à importância das oralituras. Como desdobramento da experiência coletiva de resgate e criação do Afro-T e Diálogos Ausentes, Yasmin Tainá dirige webséries com depoimentos dos participantes e Ana Paula Matias dirige o curta Tempo de Cura. Mostro a seguir alguns segmentos desse curta, Tempos de Cura. Tempo a gente tem esse tempo doido, né, marcado por relógio, mas a gente tem um tempo que está aí, sempre em movimento. Qual é o tempo de ser, de fazer? Qual é o meu tempo? O que fazer agora? O que deixar para depois? A gente precisa disso. Ter tempo a sua espiritualidade, sua essência. Todo mundo pode ter isso. Todo mundo tem. Às vezes a gente perde porque a gente não alimenta. Essa auto-espiritualidade que todo mundo tem, que não é religião nenhuma, grupo religioso nenhum que dá. É o que é a gente, está na gente. Tempo é o vento, tempo é o tempo material, é o tempo imaterial. Tempo é tempo, rela tempo. Aqui temos a narração em off da educadora e líder comunitária Makota Valdina, do terreiro Tanuri Junsara. O tempo
de cura, o espaço de acolhimento, o relar do tempo, do ar, da brisa, a suavidade temporal em contato com a pele. Nem Cronos, nem Kairos, mas as gameleiras de Iroko, o dono do tempo, o que conecta a humanidade com sua ancestralidade, que acompanha o cumprimento do potencial de cada um de nós. Ouvimos também a dramaturga e diretora Fernanda Júlia Onissagé, que traz com as encruzilhadas de Exu outras possibilidades de abordagem. O olhar ocidental cria encruzilhada como a dúvida, como para onde vou. Não, Exu não é para onde vou. Exu é, você tem caminhos para ir. Qual você irá? Dos 12 capítulos das webséries dirigida por Yasmin Tainá, temos o depoimento de vários participantes do Afro Transcendence. O Moisés Patrício, ele fala sobre o corpo como dispositivo político. O Paulo Nazaré questiona fronteiras identitárias artificiais e fala sobre o poder do trânsito. Outros que eu ainda não mencionei, como Sidney Amaral, mostra a busca de novos significados nos objetos do dia a dia. O mestre TC fala sobre a tecnologia do som ancestral e a transcendência na dança. O performer Ezio Rosa fala sobre a criação do espaço Tumblr, Bichanagô e do boom da troca de vivências na internet. O historiador e músico Saloma Salomão fala sobre os vários movimentos negros que não têm, na verdade, um centro organizativo. E, finalmente, a antropóloga Goli Guerreiro traz esse conceito bastante interessante da terceira diáspora como deslocamento virtual de signos negros na era da internet. Eu mostro a seguir alguns trechos, começando por um dos membros fundadores do coletivo Frente 3 de Fevereiro, Daniel Lima, que foi o curador da exposição Agora Somos Todos Negros, e o título da mostra foi inspirado no artigo da Constituição do Haiti de 1805, que reza: todos os cidadãos de agora em diante serão conhecidos pela denominação genérica de negros. A pergunta certa e num contexto certo pode ser revolucionário, pode simplesmente destruir tudo que está estabelecido como norma. E a perguntação, ela vem coligada com outro processo que nasce dos coletivos de São Paulo, alguns que eu faço parte, mas que é uma coisa que meio que se contaminam todos por essa ideia de investigação-ação. Como produzir um conhecimento no meio termo? E um conhecimento que ele está ligado e implicado na sua ação, na sua existência no mundo. Aí vem essa ideia de investigação-ação. Pesquisar e, ao mesmo tempo, criar. E esses dois processos estarem interligados, sem uma metodologia fixa. Seguindo para Yalorixá, a mãe Beth de Oxum, e ela traz mais uma vez esse saber de Exu, como potencialidade, a possibilidade, escolha, que transforma a relação do homem com o mundo ao tornar o impossível possível. E eu selecionei dois trechos da mãe Beth de Oxum. Hoje a gente tem uma comunicação que pauta o Estado, né? Que pauta o Congresso, e que não é pautada em lugar nenhum, né? Eu acho que a comunicação hoje é um gargalo no país. Os povos tradicionais precisam da sua comunicação. A nossa voz precisa ser ouvida. O nosso som precisa ser reverberado. A gente tem um corpo, eu acabei de dizer, há mais de 100 anos dentro de casa. Brinquedos seculares, e isso não se escuta. O Brasil não conhece os tambores, os seus tambores. Não conhece os tambores da Bahia, não conhece os tambores de Pernambuco. A gente precisa se esconder. A gente precisa ter raiva, a gente precisa hackear, entrar de fato nesse processo e criar nossas rádios, criar nossas TVs. Se a comunicação do país está vendida a meia dúzia de família, uma apropriação, né, da elite, então o seu povo tem que virar esse jogo, virar essa mesa e começar a construir suas rádios. Não é um império, ele está aí, mas hoje a gente pode rodar essa chave, porque está aqui a televisão.
Está aqui a tela. Cria uma perspectiva de comunicação. A gente desenvolvendo aplicativos de comunicação, de mapeamento, de saber onde está os pontos de cultura, onde estão os terreiros, quantos são, o que eles fazem, onde se localizam. A gente tem esse domínio. Que estão sendo feitos aí nas periferias. Então está na hora da gente mudar esse jogo, mostrar que o nosso jovem tem um potencial grandioso, como no nosso caso lá em Pernambuco, no Ilê Aceu Xuncaré, no terreiro da Umbigada, no Corpo da Umbigada, a gente recebendo 150 jovens, eles fazendo oficina de tecnologia, desenvolvendo game, algo que sempre foi propriedade da classe média, média alta, sempre dos brancos, da elite, por ter conhecimento em programação. E a gente está ensinando programação à negrada e eles estão desenvolvendo um game com identidade em matriz africana. Trazendo Exu, trazendo Ogum, trazendo Odé, trazendo Xangô, trazendo Yansan. Em vez de o japonês matando todo mundo, ou o bonequinho americano que anda com aquela arma, com aquela trubuca, está trazendo Exu, ressignificando. A antropóloga Maíra Fonseca, e realmente é uma pena que a maneira como está sendo reproduzido o vídeo não está tão claro, mas depois eu coloco o PowerPoint online para vocês terem acesso. A antropóloga Maíra Fonseca, a fundadora de plataformas e redes de pesquisa, retoma a ideia de entidades de Isa Greenspoon, elaborada a partir de Wisnik, que afirmou que há uma entidade Brasil composta de muitas identidades e que nessa linha de pensamento o mito mestiço Brasil, que se tentou criar até os anos 50 e 60, se estilhaçou com a ditadura. A Fonseca aponta para a importância de descobrir novos formatos de nos vermos e nos resguardarmos. A questão de como do novo olhar, do olhar propositivo é fundamental, né? E ela pergunta o que seria falar da cultura afro-brasileira. Não sei, mas quais são as entidades que aparecem? Quando a gente tem esse olhar de entidade, a gente consegue ver o corpo, a gente consegue ver a música, a gente consegue ver os olhares, a gente consegue ver a energia. E é isso que o Brasil tem. Todas essas entidades que são muito fortes, enquanto a gente tenta ver só em retrato, a gente tenta replicar formatos como outros povos se viram, se resguardaram e contam a sua história. E essa categoria identidade cultural parece ser uma categoria que não é muito válida para o Brasil, para falar sobre o Brasil. Porque quando a gente vê entidades, a gente consegue entender e registrar esses movimentos, que são o nosso principal legado. A gente consegue falar sobre fé, a gente consegue falar sobre forma de falar, a gente consegue falar sobre tudo isso que a gente tem que a gente não olha. Essa questão de como lembrar, né? De outras formas de se lembrar, formatos que não sejam estáticos, que sejam através formatos de kineses, formatos que realmente só através da transcendência que poderiam reemergir, continuando com Maíra Fonseca. Propositivo. Porque o que é o Brasil e o que é falar de culturas afro-brasileiras, se não várias periferias se reunirem num lugar para dizer o que a gente tem, quais são os acervos de nós mesmos que nós temos que falar sobre, ver de uma outra forma e guardar como memória, como legado, como algo que, como faz parte de nossas entidades, a gente tem que preservar e a gente tem que ter orgulho, porque é das coisas mais importantes que a gente tem como povo, é as nossas ferramentas tecnológicas de transformação. São as nossas ferramentas tecnológicas de transformação. Eu fecho essa videoconferência com uma reflexão sobre a proposta de processos criativos a partir de referenciais negros. E eu cito aqui a dramaturga Evani Tavares Lima, que coloca que tal processo amplia e desconstrói paradigmas, abre citação, coloca em xeque verdades instituídas e cria uma cisão entre o que nos era familiar
esperado e o estranho. Na produção dessa arte negra, a cosmovisão africana segue, enviesando sistemas totalitários, contorcendo esquemas lineares, tumultuando imaginários de pureza e armando multiplicidade dentro da identidade. Fim de citação. Fica aqui a minha colaboração ao tema Desafios para as Narrativas Imagéticas, do primeiro Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies. Muito obrigada, é a primeira vez que eu gravo uma videoconferência. Desculpa os pequenos errinhos e eu agradeço.